Seja o nome santo do Senhor. E eu disse ao Senhor: Pai, o que o Senhor quer, Pai Santo, da sua igreja, o que o Senhor quer falar com o seu povo? E ele disse: diga ao meu povo, se preocupe com a minha palavra, se preocupe com aquilo que eu estou falando, se preocupe com aquilo que eu te mandei fazer, porque naquele grande dia eu não vou cobrar da direita, eu não vou cobrar da esquerda, eu não vou cobrar da sua irmã, eu não vou cobrar do seu esposo, eu vou cobrar de você. O que eu te mandei fazer e você não fez, aonde eu mandei você ir, você não foi, o que eu mandei você entregar e você não entregou. O Senhor diz: se preocupe hoje com aquilo que eu falei primeiramente com você. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque às vezes, irmãs, o Senhor, Ele nos dá uma ordem: vá e faça. E aí eu quero que Deus fale o plano todo, o trajeto todo. Mas, Senhor, como vai ser? Aonde eu começo? Que horas começa? Por onde eu vou? Quem vai estar lá? Quantas pessoas? Para quem eu faço? Como eu faço? E Deus não vai mostrar o caminho completo. Ele vai mostrar o primeiro passo. A gente põe o pé e Ele põe a estrada. Aí a gente põe o pé e Ele põe mais um pedacinho da estrada. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se o Senhor contar hoje para mim e para você o plano inteiro, a gente vai? Ah, não vai. Ah, a gente não segue. Se Ele disser assim: irmã, você vai ter que esperar 20 anos. Com quem será que Deus está falando? Para gerar, você vai esperar? Não esperava não, irmãs. Não esperaria não. Ele foi falando de 2 em 2. Espera com paciência no Senhor. Depois aumentou de 5 em 5. Espera com paciência no Senhor. A paciência vai acabando, mas a gente vai esperando. Porque quem espera com paciência no Senhor alcança. No Senhor, é no Senhor que a nossa paciência deve estar firmada. Glória a Jesus, é na palavra dele, é no que ele está falando. E ele diz assim: ouçam a minha voz, ouçam a minha voz, ouçam a minha voz. E algo que o Espírito Santo falou ao meu coração, e isso doeu. Ele disse: há quanto tempo você não ouve a minha voz? Há quanto tempo você ouve tantas vozes, mas a minha voz você não escuta? Há quanto tempo eu tenho batido na porta e você não tem aberto? Há quanto tempo eu tenho te convidado para o secreto e você não tem ido? Há quanto tempo eu tenho te dito: levanta e vai. Levanta e vai. Levanta e vai. Você não vai. Há quanto tempo eu tenho chamado e você não tem ido, mas hoje é mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de dizer: levanta e vai. Senhor, eu estou sem força, levanta e vai. Senhor, o que é que eu vou dizer? Levanta e vai. Senhor, mas eu vou sozinha, levanta e vai. Porque no meio do caminho Ele já disse que vai providenciar pão, vai providenciar água, vai providenciar até companhia. Você pode começar sozinha, mas não vai continuar sozinha. Você pode até começar sozinho, mas não vai continuar a caminhada sozinho. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Ele disse ao meu coração ao longo desses dias: ouça a minha voz. Quando eu chamar, quando eu te convidar, quando eu disser vai, vai, quando eu disser faz, faz. Porque por enquanto o Senhor ainda está fazendo este convite. Ainda é um convite. Por enquanto ainda não é como pai e mãe fazem, né? Não que o Senhor não seja o nosso pai. Entendam bem o que eu estou dizendo. O Senhor, Ele está dizendo com voz de amor: levanta e vai. Glória a Jesus. Hoje no período da tarde eu estava ali preparando algumas coisas para o aniversário do Natanael na cozinha. E na correria do dia, e corre, corre. E o Espírito Santo me fez lembrar de algo. Quando eu era criança, eu estudei de manhã um período, né, das 7 ao meio-dia. E eu morava bem pertinho da escola. Então a minha mãe chamava uma única vez e eu já tinha que me colocar de pé. E a minha mãe, ela nem chamava. Ela passava pelo meu quarto e batia no meu pé. E era o suficiente.
E na minha mente é assim, eu vou levantar, porque ai de mim ela vir aqui uma segunda vez. Ai de mim ela me chamar uma segunda vez, porque a segunda vez já não vai ser com o amor que foi da primeira vez. E aí o Espírito Santo de Deus disse, esse é o primeiro chamado. Esse é o primeiro convite, essa é a primeira chamada. Eu vou passar, estou passando, estou chamando com amor. A segunda chamada já não vai ser mais com o mesmo carinho, já não vai ser mais com a mesma calmaria, porque o Senhor, Ele está se apressando. A vinda do nosso Deus, a vinda do Senhor Jesus está se apressando. Nós vemos os sinais a cada dia, e Ele está fazendo hoje, neste culto, um primeiro chamado. Então não se espante se você saindo deste culto houver outro convite para estar em outro culto. É Ele te chamando mais uma vez. Não se espante se saindo deste culto você receber uma mensagem sendo convidada para ministrar. É Ele te chamando mais uma vez. Não se espante se alguém te mandar uma mensagem, te fizer uma ligação pedindo uma oração. É Ele te chamando mais uma vez. E Ele está te chamando com amor, Ele está te chamando com carinho, Ele está te chamando como um pai amoroso que Ele é. Mas os próximos chamados serão um pouco mais rígidos, serão com um pouco mais de abruptez. Então, ouve dessa vez, obedece dessa vez e vai dessa vez. Se levanta dessa vez e vai dessa vez. Não espere Ele te chamar da segunda, terceira, quarta vez. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu falo, irmãs, com propriedade, porque um pouco depois do nascimento do Natanael, o Senhor começou a me dizer que queria que eu fizesse. Eu quero que você faça, eu quero que você vá. E não era uma desculpa, mas eu dizia assim, mas Senhor, ele ainda é pequenininho, né? Quando ele tiver um pouquinho maior, eu vou. Porque a gente sabe que tem muitos vírus rodando por aí, Senhor. Então, para ir para os cultos fica mais difícil, né? Ele é muito pequenininho e nananã, e nananã. E aí eu comecei a ajudar Deus, dizendo assim, mas eu oro daqui de casa mesmo, Senhor. Mas eu mando uma mensagem para as minhas irmãs, ajudando Deus a trabalhar, né, irmão? Porque Ele precisa da minha ajuda para trabalhar. E aí, um belo dia, o Natanael apresentou uma gripe. Parecia ser uma gripe, né? Algo bem suave. Ele começou a espirrar, sintomas de gripe. E eu, mãe de primeira viagem, corri no posto de saúde. E aí fui conversar com a pediatra dele. Ela falou, olha, Marcela, aparentemente são sintomas de gripe comuns. Vamos acompanhar ele uns 3 dias, a gente medica, você medica em casa. Hoje é terça, se até sábado ele não estiver bem, domingo você leva ele no hospital. Irmãs, de terça a quinta-feira, foram 3 dias ali, o Natanael já começou a desaturar. A saturação baixando, e ele mal conseguia respirar. E eu, mãe de primeira viagem, falei, eu é que não vou esperar até sábado, eu vou hoje, quinta-feira. Fui no hospital onde a pediatra dele atende, e aí chegando lá, eu já desesperada, porque, né, mãe de primeira viagem, ainda mais nas circunstâncias que foram, eu cheguei e a pediatra já também assustada, ela falou, Marcela, eu vou colocar ele em observação, para não assustar a mãe, né? Vou colocar ele em observação, a gente vai colocar ele no oxigênio, e daqui a pouco, vou fazer alguns exames, e daqui a pouco a gente vê o que faz, tá bom? Falei, tá bom. Aí entrei, até aí eu tava muito calma, irmã, assim, entrei, falei, ai, Senhor, tá nas tuas mãos, né? Guarda meu filho, tem misericórdia. Entrei, sentei assim num espaço, né, onde ela nos colocou. Irmãs, em menos de meia hora saiu o resultado do exame. Vem a médica dele com o olho desse tamanho, arregalado assim. E ela falou, Marcela, com aquela voz já ruim, né? A gente sabe quando é uma voz ruim, né, irmãs? Ela falou, Marcela, Natanael tá com bronquiolite. Irmãs, o chão saiu debaixo dos meus pés e eu caí, eu não sei nem explicar. E aí comecei a chorar, e chorei. E uma dica, né, para as mães, mulheres, nunca diga, nunca verbalize, esse é o meu maior medo. Porque o inimigo, ele escuta e ele diz, é no medo dela que eu vou trabalhar, né? Foi o que ele fez com Jó, ele disse assim, o que eu mais temia, me aconteceu. E eu, irmãs, eu confesso que eu fiquei ali naquele hospital em desespero. E o Natanael não melhorava, e a saturação baixa, e ele com dificuldade para respirar, e a gente sem entender a dinâmica daquilo, né, dentro de um hospital. Ela falou, olha, eu vou ter que internar o Natanael, e se ele não melhorar, a gente vai ter que pôr ele no oxigênio.
24 horas depois ele tem uma piora. E aí puseram ele num balão de oxigênio. E eu orando e dizendo: Senhor, tem misericórdia. Senhor, guarda meu filho. Senhor, cobre ele com teu sangue. Jesus, tem misericórdia. E aí no segundo dia, no terceiro dia, eu falando: Senhor, eu não quero ir para outro hospital. Eu não quero que Natanael seja transferido. Senhor, tem misericórdia. Deixa a gente aqui. Pelo menos a médica dele está aqui. Tem gente que nós conhecemos. Deixa a gente ficar aqui, Senhor. E as irmãs vão entender o porquê que eu estou contando esse testemunho. E aí do segundo para o terceiro dia, ela falou: Marcela, vai ter que levar ele para um hospital de suporte maior, porque se ele tiver alguma intercorrência, nós não temos suporte aqui, né, para manter ele aqui. E eu chorei, falei: Jesus, eu não queria que ele fosse. Senhor, eu não queria que o Natanael fosse para o hospital, para outro hospital. Senhor, por favor. E pedi, orei, chorei. Chegou a ambulância da transferência, né? Quando chegou a ambulância da transferência, eu vi passando uma moça com uma prancheta, uns papéis, umas coisas. Ela passou assim, passou rápido no corredor, vestida de azul. Eu sabia que era uma enfermeira. Aí o Senhor falou pra mim assim: sabe por que eu internei o seu filho nesse hospital? Por causa dela. Foi por amor a ela que eu trouxe o seu filho para esse hospital. Você vai de transferência para o outro hospital na ambulância dela, por amor a ela. É porque eu amo ela e eu quero ela de volta. E aí eu disse para o Senhor: se é isso que o Senhor quer de mim, amém, Jesus. Já que eu não fiz lá em casa, enquanto o Senhor estava pedindo, eu vou fazer aqui agora com o Senhor me mandando. E aí eu subi na ambulância, a gente vai com o bebê no colo. O Natanael estava com 5 meses nessa época. E aí eu fui de ambulância na maca com ele assim, né, no meu peito. E aí eu entrei na ambulância, ela me amarrou, né, que eles prendem a gente na ambulância e tal. Aí ela sentou assim, eu de frente para fora e ela de costas para mim. E aí a gente conversando e tal. Aí ela falou assim: é porque hoje teve um monte de transferência que a gente não tá entendendo porquê. Eu nem ia vir buscar você. A gente nem ia vir buscar o seu bebê hoje. Eu nem entendi por que a gente veio buscar o seu bebê hoje. Aí eu falei pra ela: você não entendeu não? Por que vocês vieram buscar o meu bebê hoje? Porque a gente tinha um encontro marcado. Aí ela arregalou o olho assim, virou pra mim e falou assim: você é crente? Aí eu falei: sou. Aí ela falou: abra a ambulância que eu quero descer. Eu não quero ir com ela não. Eu não vou com ela. Irmãs, e ali o Senhor desenrolou algo, falou conosco. Aquela moça era obreira na casa do Senhor. O seu esposo era obreiro na casa do Senhor. E eles, por uma decepção na igreja, eles saíram da igreja e abandonaram o Senhor, deixaram o Senhor. E aí, por amor daquela moça, o Senhor fez com que, permitiu, né, na verdade, com que o meu filho ficasse enfermo, nós fôssemos para aquele hospital e ali falasse com aquela moça. Mas, irmão, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer: obedece antes que ele precise te levar para um hospital. Obedece antes que ele precise levar o seu filho para um hospital. Obedece antes que ele precise levar seu esposo para um hospital. É melhor obedecer do que sacrificar. Se levanta e faz o que ele te chamou para fazer. Se levanta e vai aonde ele mandou você ir. Se levanta e faz aquilo que ele te chamou para fazer. Porque às vezes você olha para você e diz assim: mas eu sou tão pequena, mas eu não sei falar, mas nem cantar eu sei, mas eu falo errado, mas eu falo alto, mas eu falo baixo. Mas se ele te chamou assim, quem é você para dizer que não é capaz? Se ele te escolheu desse jeito, quem é você para dizer que não vai? Ah, você vai. Ah, vai. O pastor Fabiano, ele costuma dizer uma frase que os irmãos dizem assim: se você não for, Deus manda outro em seu lugar. Jonas não foi assim, tá, irmãos? Às vezes vai ter raras exceções, mas com você provavelmente não. E aí a gente pergunta: mas por que comigo não? Porque você não é todo mundo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Hoje é um culto também, né, para as mulheres, é de mulheres, mas também para os irmãos. E um recado do Senhor para nós hoje é: você não é todo mundo. Você foi chamado para ser diferente. Você foi chamado para fazer a diferença. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Ele nos convida, é um convite.
a fazer a vontade dele, a ir onde mais ninguém quer ir e fazer o que mais ninguém quer fazer. Esse ano é um ano de movimento, esse ano é um ano de ação. Nós vamos orar, vamos, nós vamos interceder, vamos, mas nós precisamos agir, nós precisamos ir, nós precisamos levantar e ir. Louvado seja o nome santo do Senhor. E algo que eu perguntei para o Senhor é: Deus, se nós precisamos levantar, isso quer dizer que nós estamos de alguma forma prostrados, nós estamos de alguma forma abaixados, porque só se levanta quem está deitado, quem está sentado, quem está caído. E para levantar precisa fazer força, né? Ninguém que está caído se levanta rapidamente. É difícil você estar no chão e se levantar rapidamente. Você que está sentado, você não vai levantar de uma vez, é aos poucos. Nós nos levantamos aos poucos. Então, se hoje você se encontra com poucas forças, levante aos poucos. Comece orando, comece louvando, comece buscando ao Senhor, comece lendo a palavra, comece pedindo ajuda. Não tenha vergonha de pedir ajuda e dizer: irmã, eu não consigo mais orar. Faça um grupo de oração. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor colocou em meu coração que tem mulheres aqui nesta noite que tem o desejo no seu coração de fazer um grupo de oração, mas tem medo. Medo do quê? Do que é que você tem medo? Se o Senhor colocou nas tuas mãos, no teu coração, o desejo de fazer, faça. Comece você e a sua irmã, comece você e a sua mãe, depois convida uma, convida outra. Quando você vir, existirá um grupo grande de mulheres sendo alcançadas através da sua vida. Os nossos celulares são ferramentas para a glória de Deus, eles devem ser usados para a glória de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. O mundo diz que isso aqui, né, é uma coisa do inimigo, que o inimigo criou. Só vai ser dele se eu e você deixarmos. Só vai ser dele se eu e você entregarmos. O meu é santo, ele é usado para aquilo que é santo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então cria. Se o Senhor colocou no seu coração um desejo, Deus, ele coloca o desejo de orar. O diabo não vai colocar no seu coração um desejo de orar. Amém, meus irmãos? O diabo não vai colocar no seu coração o desejo de criar um devocional. Ele não vai colocar no seu coração o desejo de criar um grupo de intercessão. O diabo não vai fazer isso. Então essa vontade que está no seu coração veio do Senhor, é de Deus. O Senhor está nesse negócio, faça. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Jesus. E terminando, né, o testemunho, o Natanael ficou 8 dias internado, teve uma piora. E as enfermeiras ali, elas diziam assim: mãezinha, seu filho, ele teve uma piora, ele está abatendo. Na enfermagem, na medicina, o abatendo quer dizer a criança está próxima de vir a óbito, porque o coração dele começou a diminuir os batimentos. Então, de 100 e tantos que bate o coração de um bebê, o dele começou a bater 52, 55, 50, e ficava ali oscilando. E eu dizia para o Senhor: Senhor, realmente foi o Senhor que me deu. Se o Senhor quiser levar, eu não posso fazer nada, mas Senhor, tem misericórdia. Pai, para que todos vejam, o que Isaías disse é para que todos vejam o que o Senhor fez. Para que todos vejam o que o Senhor fez. A mesma enfermeira que falou de manhã que eu precisava sair, que o Natanael estava batendo, teve que assinar a alta da enfermagem dele de noite no mesmo dia. Ela teve que ver que o nosso Deus faz o que Ele promete, que o nosso Deus cumpre promessas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Homens e mulheres de Deus estavam orando por Ele, enquanto nós estávamos guerreando aquela guerra. Saímos dali vitoriosos para a glória de Deus. Natanael, depois disso, difícil ficar doente, acontece, fica gripado e tudo mais. Para a glória de Deus, é uma criança que vem de saúde. E isso tudo, irmãs, eu precisei ser apertada pelo Pai, dizendo, e não é o não vai pelo amor, vai pela dor, não é isso, é obediência. Se eu não vou, Ele cria uma situação para eu ir. Se eu não vou, Ele cria um meio de eu chegar até lá. Mas sem ir, eu não fico. É o que Ele está dizendo.
O texto continua dizendo assim: vós, filhas, que estáis confiantes, inclinai os ouvidos às minhas palavras. E nesse texto, até o final do 32, ele fala sobre confiança mais umas 3 vezes, minhas irmãs. E aí eu perguntei para o Senhor, né? Senhor, o que o Senhor quer dizer acerca de confiança? Né? O que o Senhor está falando acerca de confiança? E ele disse assim: estão confiando em tantas coisas. Estão confiando no emprego que tem, estão confiando no dinheiro que tem, estão confiando na economia, no governo, no homem, estão confiando em tantas coisas, mas não estão confiando em mim. Levante-se hoje e deposite a sua confiança no Senhor. Levante-se hoje e coloque a sua confiança firmada no Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque a palavra ela declara: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, em quem nós confiamos? É no Senhor. É no Senhor que fez todas as coisas, e é no Senhor que continua fazendo. Porque às vezes, meus irmãos, nós limitamos ao nosso Deus dizendo: ele fez até aqui, daqui ele não consegue mais. E uma novidade para mim e para você: ele consegue. Ele ainda faz, ele ainda ressuscita o morto, ele ainda faz o cego ver, ele ainda faz o mudo falar, ele ainda faz as mesmas coisas e mais. E muito mais. O que seria o meu problema e o seu problema nas mãos de um Deus que já fez todas as coisas, que criou o universo com as suas mãos, que com uma palavra, uma única palavra, haja, foi criado todos céus e terra, com uma única palavra. O que não pode Deus fazer na minha e na sua vida, o que não pode Deus fazer na minha e na sua casa, o que não pode Deus fazer no meu e no teu casamento, o que não pode Deus fazer com os meus e os seus filhos, o que não pode Ele fazer. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas para Ele fazer, Ele conta comigo e com você. Ele pode sim fazer sozinho, mas é um convite: se levanta e vem fazer comigo. Se levanta e caminha comigo. Se levanta e faz essa obra comigo. Porque no final, eu e você vamos nos alegrar juntos. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor, Ele tem alegria, minhas irmãs, na tua alegria. É a alegria do pai ver o filho feliz. O pai, ele se alegra em ver um filho e uma filha feliz. Então Ele se alegra também em te ver feliz. Às vezes nós passamos, irmãs, por alguns momentos que realmente nós ali questionamos ao Senhor: Senhor, será que o Senhor tem prazer na minha dor? E a resposta do Senhor hoje é não. Eu não tenho prazer na sua dor, mas eu estou usando o processo para te levantar. Eu estou usando o processo para te fortalecer. Eu estou usando o processo para te colocar de pé. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque mais do que se levantar é se manter de pé. Mais do que se levantar é continuar caminhando. O Senhor hoje, Ele está nos convidando: se levanta, mas se mantenha de pé. Se levanta, mas continua andando. Se levanta, mas fortalece os teus irmãos. Se levanta, mas não vai sozinha. Se levanta, mas leva alguém com você. Ah, mas eu vou começar sozinha. Começa sozinha, mas não se mantenha sozinha. Lembra o que o Senhor falou conosco hoje: pode começar sozinho, mas não vai andar sozinho. Aleluias, louvado seja o nome santo do Senhor. E nós hoje, nessa noite, também estamos sendo convidadas, minhas irmãs, à sabedoria. Glória a Jesus. Nesse texto o Senhor também fala conosco. Depois as irmãs tiverem a oportunidade, as que não leram, né? A pastora falou que as irmãs já leram todo o livro, glória a Deus. Leiam esse texto, porque ele nos fala acerca de sabedoria, porque vem um tempo, né? Ele está dizendo que vem um tempo em que não vai haver colheita.
vem um tempo em que as uvas elas não vão, né, florescer, ou seja, vai haver falta. Então que nós tenhamos sabedoria para administrar o que Deus colocar nas nossas mãos. Eu comentei hoje com o meu esposo, eu falei, o Senhor falou conosco ontem que vai haver falta de alimento, vai haver falta de água. Irmã, isso aí é conversa pré-tribulacionista, né? As pessoas dizem, amém, meus irmãos, eu não estou aqui pregando pré ou pós-tribulacionismo, eu estou aqui dizendo, haverá dificuldades. Então que o Senhor nos dê sabedoria para administrar o que Ele colocar nas nossas mãos. Vai vir sim a provisão nas tuas mãos. Haja com sabedoria. E eu queria dividir rapidamente algo com as irmãs, com os irmãos, sobre uma mulher que ela se levantou em um tempo de adversidade, glória a Jesus, e ela foi, glória a Deus, sábia. Ela se levantou, glória a Deus, do lugar dela para fazer o que naquele momento deveria ser a função, né, do seu esposo. Porém, naquele momento ele não teve sabedoria, mas ela teve, glória a Jesus. É 1 Samuel, capítulo de número 25, a partir do verso, glória a Jesus, glória a Deus, de número 14, 25, 14. Aleluias, glórias a Deus. E para quem ainda não sabe, eu estou falando de Abigail, glória a Jesus. É uma mulher, irmãos, que ela se levantou para fazer, como eu disse, aquilo que o seu esposo naquele momento deveria ter feito e não fez. Mas ela disse, o meu povo não vai perecer pela falta de sabedoria daquele momento. Porque Nabal naquele momento não teve sabedoria, mas ela nem pensou duas vezes. Porque talvez se ela tivesse ido até o marido discutir, bater boca, dizer vai, faz, talvez ele ali teria, né, brigado com ela, eles teriam se desentendido. O que Abigail faz é uma sabedoria que só pode vir do nosso Deus. O 14 diz assim: nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso Senhor, porém esse disparatou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles. Quando estávamos no campo de muro, em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles apacentando as ovelhas. Agora, pois, considera e vê o que hás de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa, e ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Então Abigail tomou com toda a pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de farinha de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e os pôs sobre os jumentos, e disse aos seus moços: ide adiante mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela a seu marido Nabal, enquanto ela, cavalgando um jumento, descia encoberta pelo monte. Davi e os seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera: com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possuía no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou o mal por bem. Faça Deus o que lhes aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi. Inclinando-se à terra, lançou-se sobre ele aos seus pés e disse: ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo, e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu senhor com este homem Belial, a saber, Nabal, porque o que significa o seu nome
é o que significa o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos, como Nabal. Sejam os teus inimigos e os que procuram fazer o mal ao meu senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva ao meu senhor. Seja ele dado aos moços e que seguem ao meu senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Amém? Somente até aqui. Irmãos, o que me chamou a atenção quando o Senhor falou ao meu coração acerca de Abigail é que aqui Davi, ele só iria matar os homens. Ela nem ia morrer. Ela ia ficar livre 2 vezes, né? Porque ali aqueles homens todos iam morrer e aquele homem que havia falta de sabedoria também deixaria de existir. Então, para ela, se ela não fosse uma mulher sábia, se ela não tivesse sabedoria, que eu tenho certeza que só pode vir do alto, ela não se preocuparia. Porque às vezes nós dizemos assim: este homem, este filho, essa família não quer nada com Deus. Esse povo não quer nada com Deus. Eu vou seguir a minha vida e que cada um busque a Deus se quiser. Se não quiser também, problema deles. Ela poderia ter feito isso. Ao contrário, ela disse: não vai morrer ninguém. Na minha cidade não. Na minha família não. Na minha casa não. Ele pode ter tido falta de sabedoria, mas eu não. Eu vou lá e eu tomo a culpa sobre mim, que venha sobre mim a culpa. Davi, a culpa é toda minha. Ele errou, mas que a culpa seja minha e que seja perdoado o povo. Se levante como uma mulher sábia, porque o Senhor vai salvar a tua casa através de você. Através de você o Senhor vai salvar o marido que não quer nada, o filho que não quer nada, os irmãos que não querem nada. Ele vai salvar através de você. Porque pode parecer que o Senhor não está fazendo, mas Ele está fazendo, Ele está agindo. Mas e se não foi salvo, como foi o caso de Nabal? Nabal infelizmente morreu, mas morreu por escolha dele, não por falta de sabedoria de Abigail. Ali Abigail fez o que deveria ter feito. Ela se levantou como uma mulher sábia e ela foi atrás do perdão para ela e para toda a sua cidade. Então o Senhor hoje te convida, mulher, se levanta e vai atrás do perdão por toda a sua casa, por toda a sua família, porque enquanto você busca ao Senhor, o Senhor salva na tua casa. Enquanto você busca ao Senhor, o Senhor cura na sua casa. Enquanto você obedece ao Senhor, Ele trabalha na sua casa, na sua causa, na sua família. Então não despreze o chamado e o convite do Senhor para ser uma mulher sábia, uma mulher que faz o que mais ninguém quer fazer, uma mulher que faz até o que não era para ela fazer, porque aqui a palavra, né, nos declara que era a obrigação do homem responder, tanto que Davi, ele fala: eu vou lá e eu vou matar todos os homens, porque Nabal me tratou mal. Agora, por sabedoria de Abigail, o Senhor poupou, Davi poupou aqueles homens. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, se você quer ver livramento dentro da sua casa, seja uma mulher de sabedoria, seja uma mulher apaziguadora, seja uma mulher que diminui as confusões e não aumenta. Quando a confusão chegar até você, que ela acabe em você. Quando a discórdia chegar até você, que ela se apague em você. Que você não seja chama para as confusões, mas que você seja água que apaga o fogo da confusão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque se você tiver sabedoria, através das suas palavras, o Senhor vai salvar. O Senhor vai curar através da sua palavra, através da sua sabedoria. Mas, irmã, eu não tenho sabedoria. Tiago nos ensina: peça a Deus
que a todos dá deliberadamente. Ele dá. Ele dá sabedoria para quem não tem, é só pedir. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele está aqui hoje e Ele quer te entregar sabedoria. Ele quer te entregar mansidão. Ele quer te entregar paz de espírito. Ele quer te entregar nessa noite os frutos que talvez um dia você já tenha tido e hoje não possua mais. Louvado seja o nome santo do Senhor. Hoje nós vemos, glórias a Deus, mães sem paciência com os seus filhos, mães que não estão mais querendo e suportando ser mães, porque o processo está cansativo. Então que o Senhor hoje derrame sobre você uma calmaria, que o Senhor derrame hoje sobre você um descanso, que venha um bálsamo hoje, que venha tratar o seu interior. Esposas que já estão sobrecarregadas dos maridos e dizem: eu não vou mais carregar, que o Senhor tire o fardo pesado, porque não é sua obrigação carregar o marido, é obrigação do Senhor. Mas se ele é o seu companheiro, caminha até que o Senhor salve, caminha até que o Senhor liberte, caminha até que o Senhor complete a obra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não abra mão daquilo que Deus te deu. A sua maternidade é santa, o seu casamento é santo, a sua família, glória a Jesus, ela é santa. E começa por você, começa em você, começa às vezes com um ato de sabedoria, começa às vezes com um ato de não desistir, de tomar sobre você a responsabilidade de dizer: eu vou orar por ele até que o Senhor salve, eu vou orar pelos meus filhos até que se convertam, eu vou buscar pela minha família até que todos sejam libertos. Que ele comece por você e que depois o Senhor levante outras mulheres para caminhar com você, mas que ele comece por você, que ele comece por mim. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então esteja hoje disposta a se levantar e fazer o que mais ninguém quer fazer. E por que eu repeti isso algumas vezes? Porque foi algo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. Eu vou usar pessoas para fazer o que mais ninguém quer fazer. Eu vou levantar nessa noite mulheres para irem aonde mais ninguém quer ir. Eu vou levantar mulheres para fazerem o que mais ninguém quer fazer. E ele vai começar pelo seu lar. E ele vai começar pela sua família. E ele vai começar pelo seu marido, pelos seus filhos, pelo seu bairro. Ele vai começar aonde você está. Às vezes nós pedimos ao Senhor: Senhor, me leva, Senhor, me lança. Mas ele pode começar na sua casa, na sua congregação. Ele pode começar com os seus irmãos. Então comece pequeno, comece com comece com ele, com o que ele já te deu, porque o Senhor não vai usar nada que já não esteja em nossas mãos. Ele vai fazer com aquilo que já está em você. É só deixar o Senhor usar, porque ele vai fazer, ele quer fazer. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãs, não é à toa que nós estamos aqui. O Senhor não trabalha nos acasos. O Senhor não faz nada por acaso. Às vezes a gente acha assim: olha que coincidência o que ela está falando. Irmãs, de verdade, nada do que eu estou compartilhando com vocês foi anotado. Dessa vez eu não gastei o meu tempo fazendo esboço, porque o esboço de 3 anos, quase 3 anos atrás, está aqui no mesmo lugar, guardado, que não foi usado, porque Deus me mandou falar outras coisas com vocês, com as mulheres, né, que estavam naquele culto de mulheres. Então, tudo que está sendo compartilhado nessa noite através dessa palavra vem diretamente dos altos céus. É algo que o Senhor está direcionando e Ele tem endereço certo. Então, não faz de conta que você não está entendendo. Não faz de conta que não é com você. Marcela, não faz de conta que não é com você que Ele está falando, porque é com você. É comigo que Ele está falando. É a nós que Ele está chamando. Se fosse para ser com outras pessoas, hoje teriam outras pessoas aqui. Mas se é comigo e é com você, é comigo e é com você. É com a gente que Ele está falando hoje. Então hoje o Senhor, Ele nos convida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Assim como Ele convidou, né, Abigail, um dos servos foi falar com ela. Ela de automático se levantou e foi.
Louvado seja o nome santo do Senhor. E o Senhor me fez lembrar de outras mulheres que foram chamadas pelo Senhor e foram. Esther, ela foi chamada pelo Senhor num tempo de adversidade. Ela foi como escrava, né, levada ali para o rei Assuero, e ali o Senhor a levantou como uma mulher, uma intercessora pelo povo naquele tempo. Então nessa noite o Senhor está chamando Esther. Se levanta como intercessora. Louvado seja o nome santo do Senhor. Assim como Ele chamou Abigail, se levanta como apaziguadora. Assim como Ele levantou Débora, se levanta como profetiza. Aleluias. Assim como Ele levantou, glória a Jesus, Ana, se levanta. Louvado seja o nome santo do Senhor em oração, porque foi a oração dela que fez a diferença, que tocou o Senhor. E ali ela entregou a sua oração dizendo ao Senhor, diga ao Senhor toda a verdade que está na sua alma. Ela disse: Senhor, eu sou uma mulher amargurada, eu sou uma mulher que sofre, e dentro de mim não tem mais esperança, mas se o Senhor fizer, se o Senhor fizer, eu te devolvo aquilo que o Senhor me der. E o Senhor, no mesmo instante, ouviu a oração e cumpriu o desejo de Ana. E a palavra diz que no dia seguinte ela se levantou e o seu semblante já não era mais triste. Se levante amanhã com um sorriso no rosto. Se levante amanhã com a certeza de que Ele te trouxe aqui hoje para fazer algo novo. Ele te trouxe aqui para te ouvir, para ouvir a sua oração. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor te levantou hoje como intercessor, interceda. O Senhor te levantou hoje como uma mulher que jejua, jejue. O Senhor te levantou hoje como uma mulher que adora, adore. O Senhor te levantou hoje como uma mulher, louvado seja o nome do Senhor, que foi chamada para orar, para cura. Se levante e ore por cura, porque o Senhor quer fazer com você, através de você, o que mais ninguém quer fazer. Então esteja disposta, se coloque na brecha, porque Ele vai fazer através de você. E muitas pessoas vão dizer: mas ela, e o Senhor vai responder: sim, ela se levantou em um tempo de adversidade para fazer o que mais ninguém queria fazer, para ir aonde mais ninguém queria ir, e para estar aonde mais ninguém queria estar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus. O Senhor também me faz lembrar da mulher do fluxo de sangue. Ela foi e se levantou, correndo risco ali, né, de ser apedrejada, porque ela nem poderia estar no meio do povo. Se você, louvado seja o nome santo do Senhor, hoje se acha indigna, eu tenho um recado do Senhor para você. Ele cura, Ele deixa você tocar nele e Ele te cura. Não é você que suja o Senhor com o seu pecado, é Ele que te limpa com o sangue dele. Então toque no Senhor hoje de uma forma que toda a multidão pare, porque você tocou o Senhor de maneira especial e diferente. Porque a mulher do fluxo de sangue, ela tocou no lugar mais alto que ela podia alcançar, que era nos pés de Jesus, que era na orla do seu vestido. Então vá ao lugar mais alto que você puder. Às vezes a gente acha que o lugar mais alto é aqui, porque ele fica, né, acima da visão, mas o lugar mais alto para você chegar é aos pés de Jesus. É o lugar mais alto que Ele quer que você esteja. E às vezes você vai se levantar para se ajoelhar. Às vezes você vai se levantar para interceder. Às vezes você vai se levantar para fazer pelos outros, para ir pelos outros, para buscar pelos outros. Senhor, mas e eu? Enquanto você trabalha para o Senhor trabalha por você. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele fez isso com os discípulos. Ele disse: vão de cidade em cidade, de dois em dois, façam a obra. E enquanto vocês vão, eu fico aqui cuidando da família de vocês. Eu fico aqui cuidando da cidade de vocês.
E é o que o Senhor está fazendo. Enquanto eu e você buscamos a Ele, enquanto eu e você intercedemos pela família, pelos irmãos, pela casa, pela empresa, pelo emprego, pelo país, enquanto nós intercedemos pelas outras coisas, Ele está cuidando do restante. Então se levante, aleluias, nessa noite e profetize onde mais ninguém quer profetizar, onde mais ninguém tem coragem de profetizar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória. Acho que agora não descarregou. Fique em paz, pastora. Eu queria nessa noite convidar as irmãs. Eu nem sei que horas que é, mas eu acho que eu estou no horário ainda, né? Glória a Deus. Queria convidar as irmãs para se colocarem de pé. Glória a Jesus. Aleluias, meu Deus. Eu espero, irmãs, sinceramente, que essa palavra ela tenha feito tanto sentido aos seus ouvidos e ao seu coração como ela fez ao meu.